Obrigado, viu, Camila? Imagine, a gravação foi iniciada. Eu desejo uma excelente aula, professor. Obrigado. Pessoal, boa noite. Estou vendo aqui que já tem gente na sala, né? Arlen. O Arlen está aí. Tudo bem, Arlen? Tudo, boa noite, professor Leandro. Tudo jóia? Boa noite, tudo jóia. Bem-vindo à nossa primeira aula aí, né? Da gestão de projetos. A gente vai falar sobre um conteúdo interessante hoje. Preparei uns slides aqui, daqui a pouco eu vou projetar na tela aí para se conseguir acompanhar, para todos conseguirem acompanhar bem a aula. Primeiro, quero me apresentar, né? Sou Leandro Cearense Lima, sou professor e pesquisador. Minha formação é na área de administração, né? Fiz graduação em administração, fiz um MBA em marketing e mestrado em sistemas de informação, gestão do conhecimento. Sou doutor, né, também em ciência da informação, em gestão e organização do conhecimento. Atualmente sou pesquisador em residência pós-doutoral. Então, estou desenvolvendo algumas pesquisas aí, né, através da FAPEMIG, em parceria com a UFMG. Bom, a aula de hoje, nós vamos tratar de 3 módulos do nosso conteúdo aí. O módulo 1, gerenciamento de projetos modernos. Nesse módulo 1, de que a gente fala? A gente fala do que é um projeto, qual a importância do projeto, quais são as fases de ciclo de vida do projeto, qual a importância do gerenciamento de projetos e a relevância, né, da gestão de projetos na atualidade. Depois a gente vai falar um pouco do conteúdo do módulo 2, que é estratégia da organização e seleção de projetos 1. Nela a gente vai falar sobre estratégia de organização e seleção de projetos, como se organiza e seleciona projetos, processo de planejamento estratégico. Vamos falar sobre gerenciamento de portfólio de projetos. E no módulo 3, a gente vai falar sobre estratégia da organização e seleção de projetos 2. Nós vamos tratar do gerenciamento de portfólio de projetos, né? O método de classificação e seleção dos projetos. Vamos falar também sobre aplicação de modelos de seleção de projetos. Então, o cronograma da nossa aula de hoje é esse aí. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, para a gente dar continuidade à aula de maneira mais dinâmica. Vi que entrou mais uma pessoa aí, Patrícia, né? Boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda aí à nossa aula de hoje. Boa noite, obrigada. E deixa eu fazer uma pergunta, enquanto eu vou colocando, projetando a tela aqui, vocês trabalham com gestão de projetos, assim, na prática? Qual que é conta um pouco aí da atividade de vocês aí. Bom, eu sou engenheiro de formação. Há 10 anos atrás eu fiz uma pós-graduação em gerenciamento de projetos. Atualmente eu trabalho diretamente com gestão de projetos e mais voltado para gerenciamento de riscos. Trabalho numa empresa de engenharia, onde a gente tem diversos contratos de locação de equipamentos, mão de obra, montagem, e a gente viu essa necessidade, de certa forma, de a gente criar um gerenciamento de riscos desses projetos. Então, a gente tem uma rotina, vamos dizer que bastante ocupada com essa parte de gerenciamento de projetos. Ah, que legal, Arlen. Muito bom, interessante. E a sua empresa é de que ramo de atuação?
É uma empresa de engenharia, né? Mas é uma empresa voltada mais para locação de equipamentos para acesso. Então, a nossa empresa, ela tem alocação de equipamento voltada para aquelas PTAs, plataformas de trabalho em altura, grandes geradores de energia. E a minha área específica, eu fico mais com a parte de gestão dos projetos, envolvendo a parte de gerenciamento de riscos, né? Com a mobilidade, equipamentos voltados para andaime, fachadeiros, plataformas suspensas. Ah, que interessante, muito, muito legal. E você, Patrícia? Eu sou formada em engenharia química, trabalho mais nessa área de química, é um laboratório para análise química de óleos, lubrificantes. Não trabalho diretamente com gestão de projeto no momento. Ah, tá legal. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Sim, Então, como eu me apresentei para vocês aí, está na tela, né? O conteúdo das nossas aulas aí, módulo 1, né? Gerenciamento de projetos modernos, módulo 2, estratégia da organização e seleção de projetos. E uma coisa, pessoal, esse material que eu estou projetando aqui, eu vou disponibilizar lá no fórum, tá? Já está disponível para vocês a atividade 1, que é uma atividade discursiva. Vocês têm que, né, escrever as respostas em formato de texto e utilizem esse material aqui, além, né, do material que está disponível na plataforma, porque eu preparei esses slides aí, essa apresentação, até para facilitar o desenvolvimento de vocês das questões, né, da atividade 1, atividade 2, atividade 3. Então, a aula de hoje eu vou disponibilizar lá, assim como eu vou fazer com a próxima aula também, que a gente vai ter no dia 11. Ok? Combinado? sim. Esse material você vai disponibilizar também? Sim, é isso que eu estou falando. Eu vou disponibilizar esse material aqui na plataforma. Lá no fórum, sabe? Eu vou colocar Ok. um texto, vou colocar um texto no fórum, e lá no fórum eu vou colocar esse material lá, que vocês conseguem fazer download, descarregar, visualizar no próprio dispositivo também, tá ok? Tá bom. Então vamos lá, né, pessoal? Para começar a nossa aula, eu trouxe um trechinho do livro que está lá na plataforma, livro de Larson e Gray, é um livro de 2016. Que eu trouxe aí duas imagens, né? Planejar para começar e seguir o plano rumo ao alvo. É uma estrada com start de início. Né? O planejamento ele nada mais é do que isso, é o início de uma trajetória. E nele você define os rumos. Então, é o início, mais os rumos que a gente vai definir. Está vendo aí as plaquinhas? Ó? Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Então, olha que interessante essa frase aí desse livro, né? Todas as grandes conquistas da humanidade, da construção das pirâmides até a cura da poliomielite ou a chegada do homem à Lua, começaram com um projeto. Começaram por decidir uma largada, um início e delinear os passos. Então, a gente pergunta, né? Começar a nossa aula com a pergunta: e afinal de contas, o que é um projeto? Projetar a intenção de fazer algo, né? E essa intenção desenhada, descrita de forma detalhada, ou seja, um plano com passos a serem executados. Qual que é a característica principal do projeto? É que ele tem um objetivo, o objetivo de alcançar um resultado. Então, um projeto nada mais é do que um empreendimento temporário, que vai ter como finalidade criar um produto, um serviço, um resultado único, né?
A maioria dos esforços organizacionais, né, meta do projeto, é satisfazer a necessidade de um cliente, de um usuário final, de um interessado naquilo que você se propõe a realizar. Então, exemplos de projetos. Existem projetos grandes e existem projetos do nosso dia a dia, que são considerados pequenos projetos. Então, eu trouxe aí, né, o Brasil lançou um projeto para implementar o 5G no país. Imagina você implementar uma internet 5G num país da dimensão do Brasil. É gigantesco, é um projeto enorme, né? Então, vai precisar de vários representantes, né? Se reuniram várias pessoas para lançar esse projeto, né? Então, assim, é um projeto competitivo, inovador, inclusivo, e que tem centenas de passos para conseguir alcançar essa finalidade e atender, ofertando internet 5G. Bom, agora, como exemplo de um pequeno projeto, imagine no bairro de vocês tem uma pequena padaria. A padaria começa a crescer. E o dono da padaria precisa de ampliar essa padaria, ampliar as gôndolas, o número de locais para colocar à disposição lá os produtos. Isso é um pequeno projeto, dura dias, poucos dias. Mas, ainda assim, é um projeto. Por quê? Como a gente disse antes, né? Ele é um empreendimento temporário para atingir um resultado, alcançar um resultado específico. Bom, e quem gerencia o projeto? Quem é o gestor de um projeto? O gerenciamento de projeto ele não se limita só ao setor privado. Empresas públicas também, né, exercem as suas atividades, alcançam os seus objetivos através de projetos. Em uma organização formal, né, pública ou privada, os projetos eles precisam de líderes. Por quê? Porque vai envolver pessoas, liderados, né? Vai envolver processos, ferramentas. Então, essa liderança ela vai ser exercida pela figura de um gerente de projetos, um gestor de projetos. Vocês aqui conhecem o PMI? Sim. Sim. Tá. O PMI, né, ele é um órgão que ele emite certificação para gestores de projetos. Essa certificação ela vai validar a competência para um gestor desempenhar, né, o papel de líder em um projeto, liderando e dirigindo tanto projetos quanto equipe. Aí vem, professor, mas todo gestor de projetos tem que ter uma certificação do PMI? Bom, vai depender do tamanho do projeto, do nível do projeto, das exigências da empresa que esse gestor vai trabalhar. Lembra o exemplo da padaria? Ele é um pequeno projeto. Você acha que a dona da padaria vai contratar um gestor de projetos que tem a certificação do PMI? Com certeza não. Isso vai ser exercido por ela mesma ou por alguém lá que trabalha na padaria, que tem alguma facilidade com gestão de projetos, né? Então, assim, essa certificação ela é exigida em situações de empresas grandes, né, ou de projetos específicos, maiores, assim. Não é todo lugar, toda empresa que vai exigir do gestor de projetos uma certificação. Mas essa certificação ela tem uma grande importância, né, que é validar a competência do gestor de projetos. Bom, essa figura aí é uma figura que vocês vão ver lá na plataforma, né? Acho que logo no início lá do módulo 1 tem essa figura aí, eu achei interessante. Ela é muito interessante porque é uma pessoa com arco e flecha, né?
indicando que o objetivo dele é alcançar projetos. Ou seja, o projeto envolve missão, visão, valores, organização e tem características. Quais são as principais características de um projeto? É que ele é singular, único. Se ele deixa de ser singular, se ele deixa de ser único, ele passa de ser projeto para ser um processo. Processo é o que a gente faz todos os dias, rotineiramente. Projeto não. Projeto, ele é único. Por ser único, ele é temporário. Ele vai ter início definido, meio e fim definido. O projeto ele vai ter restrições, principalmente restrições de recursos financeiros. Imagina você vai desenvolver um projeto e o dono da empresa ou o seu chefe, né, do setor ou da organização te deram um cheque em branco para você realizar o projeto. Isso não é real, isso não acontece. Né? O que acontece é que você tem uma restrição de recursos financeiros, você tem uma restrição de recursos humanos, você vai ter pessoas específicas para trabalhar naquele projeto. Outra coisa, todo projeto envolve riscos. E riscos das mais diversas ordens, desde risco ambiental, como risco que envolve legislação, como risco de acidentes, N riscos. E o projeto, né, ele vai ter um ciclo de vida. Esse ciclo de vida ele vai ser dividido, né, em fases. E à frente desse projeto, você vai ter a figura do gestor de projetos. Então, questão importante, né? O projeto deve ser alinhado aos objetivos da empresa. Imagina que você tem uma construtora, o seu objetivo é vender produtos, ferramentas. Não tem nada a ver, né? Você vender ferramentas, sendo que o negócio da empresa é a construção civil, é construir imóveis. Então, o projeto tem que ser alinhado ao que a empresa realiza, ao que a empresa entrega, ao que é o objetivo da empresa. Então, bem diferente de uma atividade ou de um esforço, né, que eu falei com vocês, de uma rotina, um projeto vai ter singularidade, temporalidade, né, restrições, riscos. E esse gráfico aí, olha que interessante, né? Fases, ciclos de vidas e etapas. Cada onda dessa aí, nesse gráfico, ela mostra a evolução no tempo. Né? Quando você inicia um projeto definindo o que você vai fazer, planejando, né? E as coisas vão evoluindo, cada fase, cada ciclo, né, vai evoluindo, atinge um determinado pico e depois cai até chegar no fechamento, no final. Então, você vai ter, inicialmente, a definição de metas, especificações, quais tarefas vão ser realizadas, quem vai ser responsável por o quê. Depois você tem o planejamento, que é, olha, quais são os cronogramas, recursos, orçamento que eu tenho, né? Os riscos, a staff, né, desse projeto. Depois a execução, né? Quais os relatórios de status? Periodicamente a gente vai gerando relatórios, né, de status, as mudanças, registrando as mudanças que vão ocorrendo, evoluindo em termos de qualidade. A gente começa a ter previsibilidade, né? Se a gente vai alcançar o fechamento desse projeto dentro do prazo, né? Se tem que acelerar alguma etapa, algum ciclo ou não. E no final a gente vai ter o fechamento, né? Que é quando você faz a entrega para o cliente, você treina o cliente para utilizar o que você está entregando.
Você transfere documentos, começa, né, a ter um documento estruturado do que foi realizado. Você começa a liberar os recursos, né? Você utilizou 10 pessoas de outras áreas da empresa, terminou o projeto, você tem que liberar essas pessoas para os setores delas. Avaliações, né? E aí, deu certo? O que deu certo? Se a gente for fazer isso de novo, o que a gente tem que corrigir? E as lições aprendidas, né? O que ficou de positivo aqui? Então, um projeto ele vai ter fases, ciclos bem definidos, em etapas. E a importância, né, do gerenciamento, o gestor de projetos. O gerente de projeto ele precisa de trabalhar com pessoas, lidar com perfis distintos, administrar tensões, expectativas, até mesmo pessoas externas à empresa. Imagina que você tem uma empresa que depende de um fornecedor, né? Então você vai ter que ter ali que trabalhar com esse fornecedor que não é seu funcionário. Então, assim, você tem que também lidar com esse tipo de questão. Então, os gerentes de projeto, eles vão gerenciar atividades temporárias, não repetitivas, em tempo determinado. Vão criar equipe, vão organizar um plano de ação, né, onde não havia equipe, onde não havia plano de ação. Ele vai decidir, né, quais são as coisas e como as coisas devem ser executadas, né? E o gerente de projetos ele tem que se ocupar dos projetos e não dos processos já consolidados na empresa. Imagina que você tem uma empresa que tem um RH que faz lá periodicamente contratação, demissão, folha de pagamento, tudo isso são processos. Aí pega lá, né, o gerente que trabalha no RH e fala, olha, você vai tocar um projeto aqui para desenvolver um produto novo. Se ele não ficar focado no projeto para desenvolver esse produto novo, ele vai continuar realizando as atividades do setor que ele trabalhava antes, as rotinas. E aí vai afetar o desenvolvimento do projeto. Então, o gestor de projetos ele tem que definir, olha, eu trabalho em outro setor da empresa? Sim, mas qual o período de tempo que eu vou ficar dedicado ao projeto? Então, tem que definir isso, até mesmo o projeto ter sucesso, né? Então, se tornou uma estratégia, um modo padrão das empresas modernas, o projeto deixar de ser meramente um atendimento a necessidades específicas. Nas empresas atuais, a gestão de projetos é uma atividade importante para alcançar vantagem competitiva. Isso em qualquer segmento de negócio, desde prestação de serviços, a entrega de produtos. Então, existem aspectos que são impulsionadores no gerenciamento de projetos, né, e tornam as organizações mais preparadas para o mercado. Lembrando que o mercado ele é cada vez mais dinâmico, mais exigente, mais flexível. A velocidade hoje ela é muito maior do que há 20 anos atrás. Hoje, uma empresa gera uma ideia, um produto ou um serviço, daqui a semanas já tem outras empresas ofertando similares. Então, você tem que estar o tempo inteiro ali trabalhando em novos projetos. Para quê? Para você aumentar o sucesso da sua empresa. Então, o gestor de projetos, na atualidade, ele não se baseia mais na centralização do conhecimento dele. Por quê? Porque projetos não são simples, eles demandam de grande gama de conhecimento e habilidade específica. Imagina um gestor de projetos daqueles, né, antigos, que é acostumado a fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito, num mercado tão dinâmico, onde as coisas mudam tão rapidamente, onde as empresas estão todas conectadas, né? Principalmente as tecnologias, estão todo dia surgindo novas tecnologias. Então, um gestor de projeto, ele tem que ter em mente que a gestão de projetos atualmente não é uma tarefa simples, não é algo simples.
depende de conhecimentos diversos e habilidades específicas. Então, um gerente de projetos ele deve compreender bem o ciclo de vida dos produtos da empresa, o que a empresa faz, qual que é a missão dela, qual que é a visão, os valores dela, o que ela tem de pontos positivos, né, de pontos fortes, pontos fracos, de ameaças, de oportunidades. Então, ele deve trabalhar sempre de forma a otimizar ao máximo os recursos, levando em conta sempre a otimização, né? O enxugamento corporativo, gastar o mínimo e obter o máximo de retorno. Então, o gerente de projetos tem que concentrar o maior esforço possível no cliente, porque é o cliente que vai trazer, né, os resultados da empresa. Uma empresa ela só existe se ela atende à necessidade do cliente. Então, a gente tem que pensar numa tríade, né, em 3 coisas que vão determinar o sucesso de qualquer empreendimento, baseando os negócios, né, na em preservar o ambiente que a empresa está inserida, né, se preocupar com as pessoas no entorno, as pessoas que são afetadas pelo seu negócio, e manter uma margem de lucro, né, que vai possibilitar a sobrevivência e a evolução do negócio. Então, você tem que preocupar com o ambiente, com as pessoas e com a parte financeira, com o lucro. Então, existem competências necessárias para um gerente de projetos. Pela ótica do PMI, o gerente de projetos tem que ter um conjunto de competências, um conjunto de conhecimento, atitude, capacitação, características pessoais que vão afetar, né, a parte principal do trabalho. Tem um vídeo, a videoaula 1, aí logo no módulo 1 de vocês, essa imagem que está nesse slide aí é um recorte lá dessa videoaula. Então, o professor ele explica, né, essas questões de habilidade, atitude, comportamento. Então, a competência ela vai estar relacionada ao desempenho, né, e ela pode ser medida por meio de padrões, pode ser melhorada através de treinamento e desenvolvimento contínuo. As competências individuais, né, quando a gente fala do ser humano, todo ser humano ele tem um conjunto de competências. A gente chama essas competências de competências individuais. Tem até um acrônimo que a gente fala o chá das competências. Né? Por que chá? Né? O C de conhecimento, que é o saber, é o conhecimento que a gente tem, técnico, escolaridade, os cursos que a gente fez. Tem o H, que são as habilidades, né, que já é o saber fazer. Ele é diferente do saber. O saber é aquele conhecimento que você tem, né, de algo, ao saber em si. O saber fazer está ligado à prática, é a experiência nos conhecimentos técnicos colocados em prática. Sabe? Tem gente que faz um curso de determinada área. Bom, ele tem uma formação, né, escolar, né, acadêmica daquilo. Se ele nunca realizou aquilo na prática, ele tem o saber, mas não tem o saber fazer, não tem a habilidade, porque ele não foi experimentado naquilo. Então, o saber fazer é a experiência dos conhecimentos técnicos colocados em prática. E a atitude, né? Adianta a pessoa ter conhecimento, saber algo, ter habilidade, saber fazer algo, mas não ter atitude nenhuma. Ver a coisa sendo realizada do seu lado e não pega para fazer. Então, não adianta. Então, a pessoa ela tem que querer fazer. Além de saber fazer, ela tem que querer fazer. Ela tem que ter atitude compatível para atingir a eficácia em relação aos conhecimentos e habilidades. E o mais importante, né? Lembra que eu falei que tem que estar alinhado aos objetivos da empresa? Então, o seu conhecimento, as suas habilidades, as suas atitudes, elas só vão ter valor se estiverem alinhadas aos objetivos da organização.
né? Imagina a Patrícia, nossa colega aí que está na aula com a gente, se ela toca violão muito bem. Ela sabe muito sobre violão, tem muita habilidade prática, gosta, quer fazer isso, mas ela trabalha numa empresa de engenharia civil, construindo prédios, edifícios. De que adianta essas competências dela em tocar violão, né? Vai ser de pouca valia para a organização. Por quê? Porque não vai estar alinhado ao objetivo organizacional. Então, quanto mais você tem conhecimentos, habilidades e atitudes alinhados ao objetivo da empresa, da organização ou do projeto que você está realizando, maior vai ser o seu sucesso, maiores são as suas competências individuais. Se vocês tiverem interesse, né, em aprofundar um pouco sobre competências individuais, tem um artigo meu, ele está disponível na internet, só colocar meu nome completo lá, que ele se chama Competências Individuais, um estudo sobre a importância do indivíduo como diferencial competitivo. Eu vou falando um pouco sobre essas questões aí. Bem legal. Bom, outra coisa interessante, né? Tá vendo esse gráfico aí? Tá vendo que ele tem pontas, tamanhos aí distintos? Isso é um mapeamento, né, do conjunto de competências de um indivíduo. Vale a gente ressaltar aqui que nenhum indivíduo vai ter todas as competências em alto nível, assim, iguais. Ninguém vai ser 100% de conhecimento, 100% de desempenho, 100% de organização, 100% de atitude de liderança. As pessoas elas têm que procurar desenvolver o máximo possível dessas competências, mesmo sabendo que não vai conseguir 100% em todas, mas tem que ser desenvolvidas ao máximo. Como você faz isso? Estudando, se preparando, se organizando, testando as coisas, treinando as suas competências. Qual é o objetivo disso, né? O objetivo disso é você alcançar um alto desempenho. É tipo um atleta, né? Um atleta de alto desempenho, um nadador. O nadador ele tem que respirar da forma adequada, movimentar os braços da forma adequada, as pernas da forma adequada, saltar da forma adequada. Então, ele tem um conjunto de técnicas, um conjunto de habilidades para que ele consiga ter um alto nível. Todo atleta é de alto nível? Não. Né? Tem o atleta amador, ele vai ter ali algumas habilidades, mas o de alto nível ele vai trabalhar todas as competências em um alto nível. Mesmo não alcançando 100% todas, ele vai ser o máximo de cada uma das competências. É a mesma coisa com um gerente de projetos. Né? Tem que desenvolver ao máximo suas competências. Beleza, pessoal? Tá tranquilo até aqui? Tranquilo. Ok, tranquilo. Beleza. Fechando esse módulo 1, né? Vocês têm alguma dúvida, algum comentário em relação a esses conceitos iniciais de gerenciamento de projetos? Não. Não, pode seguir, tá tranquilo. Então tá. O módulo 2, né, ele já é aí a estratégia de organização e seleção de projetos. Aí tem a imagem de uma pessoa jogando xadrez, que é um jogo de estratégia. Então, olha essa frase que interessante. Sem o princípio correto, a luta não pode ser vencida. O espírito da minha escola é vencer pela sabedoria da estratégia. Se começa as coisas de qualquer jeito, tende a dar errado. Se você realiza as coisas sem uma estratégia, sem um plano de ação, tende
a dar errado. É fato. Isso aí não dá, né? A gente não precisa nem de perder muito tempo com isso, né? E olha esse outro trecho do livro lá do material, né, da plataforma. Planejamento estratégico é o processo de avaliar o que somos, decidir e implementar o que pretendemos ser, como vamos chegar lá. Então, a estratégia ela descreve como uma empresa pretende competir com os recursos que ela tem à disposição no ambiente existente e no futuro percebido. Ou seja, você tem que olhar para si mesmo, para a sua empresa, para a sua situação hoje. Onde eu estou? Quem sou eu hoje? E traçar, olha, onde eu quero chegar? Onde eu quero estar daqui a 2 meses, quando realizar esse projeto? O que eu quero alcançar aqui? Qual que é o patamar que eu quero alcançar aqui? E aí você começa a delinear. Para alcançar isso, eu preciso de tais pessoas, tais recursos, e por aí vai. Então, essa pirâmide aí, né, ela é muito interessante. Olha a base dessa pirâmide. Nessa base, é a definição das iniciativas necessárias para atingir os objetivos de um projeto, né? Gestão do dia a dia das operações, gestão dos projetos e programas. Então, quando você faz a gestão dos projetos, dos programas, das atividades que você pretende realizar, você está fazendo a gestão do dia a dia das operações, você está traçando as atividades. Beleza. Depois você começa a planejar a gestão dessas operações e faz o planejamento de um portfólio dos projetos. Tudo isso, né, sobre uma definição de objetivos e metas. Ou seja, tudo que você está realizando nessa base dessa pirâmide tem que seguir uma visão, tem que seguir uma missão, uma estratégia. E essa pirâmide, assim, o topo dela, quem vai estar no topo dessa pirâmide normalmente é o proprietário da empresa, os acionistas dessa empresa, né? Por quê? Eles vão ser os direcionadores, eles vão falar, olha, a gente quer tal produto desenvolvido, a gente quer tal tanto por cento de crescimento, a gente quer aumentar o número de filiais. Eles vão mostrar uma visão, uma missão que eles querem alcançar, né? E aí você tem a alta gestão que vai ficar responsável por quê? Por fazer a estratégia e colocar esses objetivos, né? Assim, para rodar. E aí você vai ter os gerentes de setor, de projetos de setores, que vão começar a realizar, né, a sustentação para esse negócio, para essa produção de valor, para atingir os objetivos, né, e aumentar a capacidade de produzir valor. O objetivo sempre vai ser produzir algum valor. E aí, os gerentes de projetos, prestem bem atenção nisso, tá? Gerentes de projetos devem compreender a missão e a estratégia da empresa por duas razões, duas grandes razões. Para que eu preciso compreender a missão e a estratégia da empresa? Por quê? Por que eu tenho que entender onde é que essa empresa quer chegar, qual que é a missão dessa empresa? Primeiro, para que eu possa tomar as decisões, né, corretas, fazer os ajustes apropriados. Porque é só sabendo a missão e a estratégia de uma empresa é que eu vou conseguir tomar a decisão e fazer os ajustes. Para quê? Para alinhar com essa missão e com essa estratégia. Então, essa é uma das grandes razões. A segunda é para quê? É para que eu consiga ser um defensor do projeto que eu sou o gestor. Imagina que você quer ser um gerente de projeto, né, da área mercadológica. Né?
E aí você começa a ver que os concorrentes estão lançando novos produtos e o seu está ficando obsoleto. O que você tem que fazer? Você tem que desenvolver um novo produto que faça frente aos produtos concorrentes. Quando você chega no dono da empresa, você tem que falar com ele, olha, a gente precisa melhorar isso aqui. Eu preciso de um recurso para desenvolver um novo produto. O que o dono da empresa fala na hora? Nós não temos recursos. Nós não temos recurso disponível. Nosso produto já está vendendo bem. Para que a gente vai fazer outra coisa? Porque vocês já ouviram, né? Vocês já ouviram isso aí na empresa de vocês? Sim, já, sim. Sim. Você propõe uma coisa, a pessoa vai lá e fala, não, para que fazer isso? Já está tudo dando certo, a gente está tendo uma margem de lucro boa. Para quê? Porque a pessoa só está vendo o momento. Então, o gestor de projeto, ele olha o cenário do mercado, as empresas concorrentes, vê que elas estão lançando produtos, estão deixando dela obsoleta, ou seja, está olhando lá na frente. Ela está olhando daqui a meses o que vai acontecer. Então, ela tem que saber defender o projeto dela. Chegar no dono da empresa que acabou de falar que não tem recurso, que está tudo bem do jeito que está, e falar com ele, olha, a gente tem que fazer isso. Por quê? Hoje está tudo bem, mas o cenário daqui a 4, 5 meses, um ano, é que a gente vai perder mercado, vai perder cliente. Por quê? Porque o concorrente tem um produto que é 10 vezes melhor que o nosso, 10 vezes mais barato que o nosso. Ninguém vai continuar comprando o nosso produto ao longo do tempo. Ou seja, você sabendo a missão e a estratégia da sua empresa, né, e do mercado, né, como é que o mercado está funcionando, você consegue defender o que você vai vender de projeto. Então, você consegue angariar recursos. Então, para a tomada de decisão, né, essa razão existe com o objetivo de otimizar o desempenho da empresa. As grandes decisões, missão, estratégia, ela vai depender de vários projetos, de vários departamentos, né, e cada um será alinhado com a estratégia da empresa, as estratégias, né, da empresa. Então, um exemplo de tomada de decisão ligada à estratégia é o Banco Inter. Não sei se eu acho que eu não comentei com vocês, eu fui bancário por 15 anos. Eu consegui observar a trajetória de algumas empresas. O Banco Inter foi fundado em 94. Todo mundo acha que o Banco Inter é novo, o banco digital. Não, esse banco é antigo. Ele é do grupo da MRV. A MRV construía imóveis e, na época, em 94, tinha pouco acesso a crédito. O crédito era muito caro. O que os donos da MRV fizeram? Falaram assim, olha, vamos montar uma financeira e, através dessa financeira, o nosso cliente vai ter recursos para comprar o imóvel que a gente está construindo. Criaram, então, a financeira chamada Intermédio, né? E aí começaram a atuar com essas operações de crédito. Quando foi em 2008, eles começaram a perceber que banco é um bom negócio, que dá um resultado e que ajuda na evolução também da construtora. O que eles fizeram? Falaram, olha, então nós vamos deixar de ser uma financeira e vamos passar a ser um banco múltiplo. O que é um banco múltiplo? É um banco que oferece conta corrente, cartão de crédito, múltiplos produtos e serviços. E aí eles viraram banco. Deixaram de ser financeira, intermédio, viraram banco intermédio. Beleza. De novo, o cenário começou a mudar. Tecnologia, todo mundo tendo acesso a dispositivo eletrônico, internet, tudo isso. O que o Banco Inter fez? Viu lá na frente de novo. Então, vamos fazer um projeto de tornar o nosso banco digital. E aí foram uma série de projetos. Projeto de marketing, né? E o projeto de marketing, olha que interessante, mudaram o nome de banco intermédio para banco. Olha que sim, banco Inter, projeto de marketing, né?
tiveram outros projetos que envolve questões legais, né? Como funciona o banco digital? Processo de desenvolvimento tecnológico, para a gente lançar um banco digital, a gente tem que ter conta digital, plataforma digital, tem grandes projetos voltados à tecnologia. Então, isso é um exemplo, né, de uma missão, uma estratégia da empresa. Olha, sou uma construtora, meus clientes não têm dinheiro. O que eles precisam? Precisam de dinheiro. Montamos uma financeira. Ó, financeira é um bom negócio. Vamos olhar lá na frente, vamos redefinir nossas estratégias. Vamos virar um banco múltiplo. Viramos um banco múltiplo. Ah, tá, banco múltiplo, né? Tá, beleza. Mas todo mundo tem dispositivo, todo mundo tem um dispositivo eletrônico na mão, né? E aí, vamos montar um banco na mão da pessoa? Um banco 100% digital? Vamos olhar lá na frente. Hoje é um dos bancos líderes aí, quando se fala em banco digital. Interessante ou não é essa história? Sim. Então, pessoal, para a gente tomar essas decisões, projetar as coisas, existe uma série de ferramentas. Desde o Kanban, né, que é simples lá para você realizar as rotinas, definir o que é prioridade, até outras ferramentas como o Canvas. Eu gosto muito do Canvas, né? A gente tem o Business Model Canvas. O que é Canvas? Canvas significa quadros. O Canvas é um quadro com subquadros. Então, quando você desenvolve um Canvas, você está desenvolvendo um quadro. Esse quadro tem subquadros. Olha aí, ó, o quadro com o nome, né, do projeto, o grupo, olha, qual a equipe que vai desempenhar esse projeto, de quando até quando, qual a data, a gente vai interagir com quais setores da empresa, vai envolver marketing, RH, todos os setores, qual vai ser a nossa interação, né? Você começa a definir, aí os quadros abaixo, olha, qual é a solução que eu vou propor no meu projeto? Eu vou propor de solução. E aí, como que eu vou validar isso aqui? Essa solução é para alcançar qual objetivo? O que é de valor que eu vou entregar? E aí, quais são os detalhes desse valor que eu vou entregar? E aí, quais são as ideações alternativas, né? O que eu vou aprender com isso? Quais as alternativas que eu tenho para alcançar, né, esse objetivo? Quais os critérios? O que eu vou escolher? Eu quero aumentar o número de clientes, quero aumentar o volume de lucro, eu quero expandir o meu número de filiais, né? Atender outras regiões. Quais os critérios? Como eu vou escolher o que eu vou fazer? E como que eu vou atender o problema do meu cliente, né? Eu tenho que descrever um problema, uma situação. Né? Olha, a gente está vendo que as famílias estão cada vez menores. Faz sentido, eu sou uma construtora de imóveis residenciais. Faz sentido eu continuar construindo apartamentos de 4 quartos, sendo que, quando eu olho as estatísticas do IBGE, as famílias estão ficando cada vez menores e urbanas. Então, como que eu vou atender as partes interessadas, nesse caso, meu cliente de apartamento, fazendo um apartamento otimizado para a necessidade dele, né? 2 quartos, funcional, né? Em próximo ou em grandes centros urbanos. Então, percebe que o Canvas, eles vão ser quadros direcionadores, em que você vai conseguir ali definir o que e como fazer as coisas. E a segunda razão lá, né, ser defensor eficaz do projeto. O gerente de projeto ele precisa demonstrar como é que o projeto dele vai contribuir para a missão da empresa. Tem empresa que tem a missão de, olha, eu quero alimentar o mundo, sou o McDonald's, quero alimentar o mundo.
Se ele perder para o concorrente, ele não vai estar alimentando o mundo, ele vai estar alimentando o máximo ali, uma pequena parcela da população. Então, a missão dele é continuar expandindo, continuar atendendo inúmeros pontos. Se eu sei disso, eu vou apresentar um projeto para ampliar o número de filiais do McDonald's, o número de franquias do McDonald's. O McDonald's trabalha a partir de franquias. E aí? Então, eu tenho que vender o dono da empresa ou o grupo acionista da empresa o porquê expandir, por que aumentar o número de filial, por que colocar uma filial em uma determinada cidade. Então, tem que saber defender esse ponto. Para quê? Para aprovar no projeto. E mostrar como que esse meu objetivo, esse meu projeto está alinhado ao objetivo da empresa, à missão da empresa, aos valores e às estratégias da empresa. O gerente de projeto ele precisa saber explicar aos membros da equipe também. Olha, pessoal, nós vamos realizar isso. Por quê? Para atingir tal objetivo. Vocês já viram quando a gente trabalha em algo e a gente não sabe por que a gente está fazendo o que a gente faz? A gente tende a desanimar, a fazer de qualquer jeito, você não sabe por quê. Então, é importante o gestor de projetos conseguir comunicar para a sua equipe o porquê realizar determinadas ações, determinados projetos. Né? Então, existe um sistema de gerenciamento de portfólio. Um portfólio. O portfólio é um catálogo, uma coleção de detalhes, é como se fosse um menu de restaurante. Tem lá, ó, tudo que a gente faz, tudo que a gente oferta, como é que aquilo é disponibilizado, organizado, como que aquilo se relaciona com os objetivos do negócio. O sistema de gerenciamento, né, de portfólio, ele parte de 3 classificações. As 3 classificações são projeto de conformidade. O que são os projetos de conformidade? São aquelas coisas obrigatórias. Obrigatórias. É lei. Tem que fazer. Né? Por exemplo, né, o nosso colega de sala aí, Arlen, trabalha em uma empresa de engenharia. Com certeza, ele tem que seguir leis rígidas, regulamentos rígidos. Né? Normalmente, regras de ABNT, regras de qualidade, né? Regras de segurança, coisas obrigatórias. A gente tem também, né, a classificação de projetos operacionais e tem a classificação de projetos por conformidade de estratégias, os projetos estratégicos. Bom, então, quando a gente faz um gerenciamento de portfólio, o objetivo é garantir que os projetos estejam alinhados às metas e priorizados adequadamente, atendendo aí, né, esse sistema de gerenciamento de portfólio, essa classificação. Então, o gerenciamento de portfólio ele vai permitir às pessoas a tomarem decisões comerciais. É importante seguir um processo lógico, definido para escolher os projetos que vão ser implementados e aqueles que vão ser descartados. O desenho do sistema de portfólio de projeto ele vai incluir classificação do projeto, critério de seleção, fonte, avaliação de propostas. Então, ele vai seguir um fluxo. Né? Esse fluxo ele vai ter aí, né, o que somos agora, que a gente falou lá atrás, o que pretendemos ser, como vamos chegar. E aí, dois grandes direcionadores, né, de projeto são, a gente já viu um pouco disso antes, até pincelei um pouco disso antes. Uma estratégia ela é implementada por meio de projetos
e cada um deve estar ligado, de certa forma, à estratégia da empresa. Então, a seleção de um projeto, classificação por critérios, ela vai ser feita por dois critérios básicos gerais. Qualquer negócio, qualquer empreendimento, qualquer segmento, qualquer área, são dois critérios principais: critério financeiro e critério não financeiro. A gente não consegue fazer nada sem esses dois recursos, né? Bom, o que são os critérios financeiros? São os recursos, né? Dinheiro, aplicação que a empresa tem à disposição, é tudo aquilo que é tangível. Então, os critérios financeiros, eles tomam como base aspectos financeiros e são os modelos preferidos da maioria dos gestores. Por quê? Porque é um método fácil, mensurável para avaliar um projeto, ele é tangível. Esse método, não tem dúvida, ou o projeto é viável financeiramente e vai ter retorno, ou ele não é viável e vai gerar prejuízo. Então, é fácil de você explicar isso. Então, esse critério financeiro é o preferido da maioria dos gestores. Eles vão justificar o porquê realizar determinada coisa, falando, olha, vai gerar lucro, não vai gerar lucro. A gente tem dinheiro para fazer, a gente não tem dinheiro para fazer. Bom, já os critérios, a outra coisa, né? Mudando um pouco mais, critérios financeiros são modelos, seguem modelos, né? Que vão dar estimativas, como fluxo de caixa. E aí a gente tem, né, lá da matemática financeira, dessa parte, né, financeira, a gente tem as estratégias, né? O ROI, que você já deve ter ouvido falar lá, né? Que você vai mensurar o retorno através de número percentual. E você tem também o payback, né? O quanto você vai ter de retorno. Então, você consegue mensurar isso através de fórmulas, né? Ganho obtido menos o valor investido, dividido, né, pelo valor investido. Então, você vai chegar a um número razão, uma forma racional, numérica de explicar, né, o critério financeiro que você está se baseando. Bom, já o critério de aspecto não financeiro, né, são ligados a questões que não são tão objetivas, né, tão palpáveis. Então, vai estar ligado a questões mais subjetivas. Embora alguns desses critérios que não são objetivos vão gerar retornos financeiros também. Então, como exemplo, né, se o meu projeto tem o objetivo de captar uma participação maior do mercado, aumentar o número de clientes, olha só, aumentar o número de clientes é um aspecto financeiro? Não diretamente, né? Não diretamente. Você pode aumentar o número de clientes, o número de mercado, sem aumentar o lucro, por exemplo. Então, é um valor, é um critério, mas não é um critério financeiro. Olha, dificultar a entrada de novos concorrentes no mercado. Bom, isso é um projeto, né? E não é financeiro, a princípio. Ele é um projeto de valor não financeiro, é um critério não financeiro. Desenvolver um produto carro-chefe, desenvolver uma tecnologia essencial para uma próxima geração de produtos, reduzir a dependência de fornecedores. Olha, eu tenho um único fornecedor para a minha empresa. Olha, eu corro o risco de acontecer algum imprevisto com esse fornecedor sem produto para o meu cliente final. Então, se eu tenho um projeto para ampliar o número de fornecedores, esse projeto está baseado em um critério não financeiro. É não financeiro, aumentar o número de fornecedores. É um objetivo não financeiro. Então, reduzir, né, a dependência de
adequação a regulamentações do governo, por exemplo. O governo tem uma regulamentação específica em uma cidade, né, uma norma municipal. E aí, meu projeto é mover a minha empresa de um município para o outro município. É uma estratégia. Isso é uma estratégia financeira? Não. Isso é uma estratégia de base para atender uma regulamentação legal de um governo local. Então, é bem simples. Eu tenho 4 atividades, né, do processo de planejamento estratégico, que são examinar e definir a missão da empresa, analisar e formular a estratégia, estabelecer os objetivos, implementar a estratégia de projetos. E aí, a gente finaliza esse módulo 2. Deu para pegar aí? Tá tranquilo? Deu sim, sim. professor. Ficou alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer? Não, tá tranquilo. Tranquilo. Então tá. Bom, outra coisa, né? Quando a gente começa o módulo 3, a gente vê estratégia de organização e seleção de projetos 2. Então, nessa parte, a gente tem gerenciamento de portfólio por método de classificação e por seleção de projetos. E a gente tem a aplicação de modelo de seleção. Então, o gerenciamento de portfólio, o método de classificação e seleção de projetos. Então, ele deve perguntar o que é estratégico para a empresa, tendo em vista, né, que os recursos disponíveis são pessoas, equipamentos e capital. Então, a gente primeiro tem que desenhar um sistema. Né? O desenho do sistema de portfólio deve incluir a classificação do meu projeto, os critérios que eu utilizei para selecionar esse projeto, dependendo da classificação, quais são as fontes de avaliação das propostas, e, por fim, como é que eu vou gerenciar isso. Então, a gente volta lá naquela questão, né? O projeto vai ser conformidade, estratégico e operacional. Então, aprofundando um pouquinho aí, né? O projeto deve obedecer uma ordem, um procedimento, né? Ele vai ter que atender leis, requerimentos, regras, padronização, governança, regulamentação, transparência, políticas, né? É o compliance. Então, há também os projetos de emergência, aqueles, né, que também são obrigatórios. Imagine você ter uma empresa que alugou um imóvel para uma nova unidade de atendimento e percebeu que lá não tem sinalização de incêndio e pânico. Além de ser obrigatório por um regulamento específico, nesse exemplo que a gente está dando, é um projeto de prevenção a incêndio e pânico. Ele tem um caráter emergencial. Por quê? Ele tem que ser implementado antes mesmo da sua unidade entrar em funcionamento. Ou seja, se alugou o imóvel, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Projeto de prevenção a incêndio e pânico. Você só consegue iniciar suas atividades com isso. É legislação, é regra, é segurança, não tem jeito. Beleza. Então, um projeto, né, conformidade e emergência são aquelas coisas obrigatórias. Projeto, geralmente, que acarreta penalidade se não for implementado. Ó, se eu não fizer o meu projeto de prevenção a incêndio e pânico, o Corpo de Bombeiro vai fazer uma visitinha desagradável, vai fiscalizar, vai ver que eu estou irregular ou não foi feito o projeto, vão me multar. Multa é prejuízo. Então, os projetos operacionais, né, são aí um outro tipo, né, de classificação de projeto operacional, são aqueles necessários para dar suporte às operações. Normalmente vão servir para aumentar a eficiência do sistema, de uma atividade, reduzir os custos, melhorar o desempenho. Alguns projetos operacionais vão exigir apenas a aprovação do gestor imediato, enquanto outros, que são maiores, precisam de um exame mais extensivo. Então,
os projetos de suporte às operações, né, como exemplo, é um projeto de terceirização de fabricação de determinado produto. É suporte à operação. Por quê? Eu deixando de produzir aquele produto dentro da minha empresa para um parceiro meu produzir para mim. Ou seja, tem também terceirização de produção, o que ela vai impactar? Vai impactar em redução de custo operacional, vai me liberar recursos, né, pessoas, para concentrar em outras tarefas, vai melhorar o controle de qualidade, porque se eu contrato uma empresa específica para terceirizar a produção de um produto, ela é especialista em produzir aquele produto. Naturalmente, a qualidade daquele produto tende a vir melhor, porque ela é especialista naquilo. Então, a terceirização também vai permitir que as empresas aumentem ou diminuem a produção de maneira rápida e fácil. Então, um projeto estratégico é um projeto diretamente ligado à missão de longo prazo. Quando os projetos de conformidade, os operacionais estão ligados à missão da empresa, o projeto estratégico vai dar suporte à missão de longo prazo. Costuma, né, ser voltado para ampliação de receita, fatia de mercado. Exemplo, né, é o lançamento de novos produtos, pesquisa e desenvolvimento, mudança, reestruturação de marca. Então, como a gente já até viu no módulo 2, né, de forma geral, os projetos vão ser selecionados por critério financeiro e não financeiro, vão exigir modelos. Né? O projeto ele tem que ter critério múltiplo para seleção. Um deles é a lista de verificação, né? Ou pontuação multiponderada. É você fazer aquele checklistzinho, né? Faz um checklist lá e começa a ver, olha, o que eu consigo alcançar aqui nesse checklist. Faz uma lista de verificação, pontuando, né, o que é necessário. Então, você deve fazer algumas perguntas para selecionar o projeto, tipo, com qual estratégia específica eu vou me alinhar, qual o problema que eu vou resolver, como é que eu vou medir o sucesso, quem é o patrocinador, de onde vai vir o recurso, qual o impacto, né, que eu vou ter se eu não realizar esse projeto, qual o risco, qual o valor do projeto para a empresa, para o cliente. A gente vai criar ou comprar, que a gente vai realizar. A linha de tempo é realista? O tempo que eu estou projetando fazer isso aqui é realista? Eu vou alcançar nesse tempo? A tecnologia que eu estou pretendendo para fazer isso, ela está disponível? Ou é nova? Então, você vai pontuando cada um desses. Né? Então, tem um modelo de classificação que é a ponderada, que você vai ponderando, atribuindo valores, peso. Olha esse quadro aí que interessante, é o projeto 1. Você vai colocando um peso, né, para urgência, um peso para reduzir defeito, um peso para N coisas. E no final você soma, faz a média ponderada, e aquele que der o maior número de resultado, igual nesse exemplo da planilha, é o projeto 5, 102. É o projeto mais viável, né, de realizar por um critério de peso, né, um critério de classificação ponderada. Então, o critério para um processo de seleção de um projeto, ele é muito subjetivo. Porque você tem que pontuar as coisas e avaliar, valorar essas coisas que você pontuou. Né? Então, aplicando um modelo, né, aí no slide está aí, ó, um modelinho, um exemplo. Ó. Uma breve avaliação de riscos, finalidade, chamar atenção para os riscos aparentes de um projeto. Né? Quais são os 4 maiores riscos desse projeto? Corte de incentivo do governo, né? Eliminar contra o uso da terra, diminuição de preço de energia, novo imposto. Aí você começa a classificar lá, né? O risco dele, olha, corte de incentivo é alto ou é baixo? Né? Eliminar contra o uso das terras para realizar esse projeto é médio, alto ou baixa? A diminuição, né, do preço de energia, alta, média ou baixa?
Vai ter imposto de importação do produto? Alto ou baixo? Então, você começa a definir isso aí. Definindo, você consegue mapear o que é melhor fazer, né? Então, você vai marcar, né, os fatores de risco. Olha, o nível de complexidade é médio? É alto? É baixo? Se o nível de complexidade é alto, eu acho que eu não vou fazer, não. Se é médio ou baixo, é factível, dá para fazer. A habilidade, né, das pessoas envolvidas são boas? São ausentes? Se são boas, estão ok, dá para realizar. Se as pessoas não têm habilidades, não adianta. Tem que contratar novas pessoas, de repente, reformular a equipe. Tecnologia, eu tenho, né? E aí, quem é que vai revisar esse projeto? Eleja uma pessoa para revisar esse projeto, ver se faz sentido. Coloca uma data para saber, olha, qual a referência, isso aqui é de como, né? E por aí vai. Então, pessoal, eu agradeço vocês aí, né, pela atenção à nossa aula. Aí, vou deixar esse QR Code para vocês, só mirar o celular nele, que vocês têm acesso ao meu LinkedIn. Já vai direto no meu usuário lá de LinkedIn. Tá? Se vocês tiverem interesse, podem mirar o celular aí e me adicionar lá. Tá joia? Beleza, professor, vou te adicionar já. E outra coisa, vocês, o que vocês acharam aí desses 3 módulos aí dessa nossa primeira aula? É bem interessante, eu acho que deu uma ênfase bastante aí nessa questão do projeto, o personagem do gerente do projeto, né? Foi bastante satisfatório. Sim. O módulo 1, 2 e 3, eles são bem, né, preliminares, né? Eles são ali para você entender de maneira geral o que é um projeto, quem que é a figura, a pessoa, o gestor de projeto, o que ele faz, como é que ele seleciona projetos, quais os critérios, né? Então, a importância desses 3 módulos são essas, né? Quais os critérios, quais as habilidades. Então, com esse material, vocês já conseguem fazer e bem na atividade avaliativa, né? A primeira atividade discursiva e a atividade 2 também, tá? Esse material vocês vão encontrar, ela ainda não está disponibilizada para vocês, mas a atividade 2 vai ser tem base nesse material aí também. Vocês podem se guiar nele, que vocês vão bem também. Ah, Beleza? bacana. Show. Já capturaram a imagem do QR Code aí? Já te mandei o convite aí, professor. Então, tá. Então, eu já vou voltar para o meu, vou parar o compartilhamento de tela aqui, voltar com a minha imagem. Então, pessoal, nós passamos aí os 10 minutinhos do nosso horário previsto, acabei me delongando um pouco mais, mas eu quero agradecer vocês, tá? Desejar a vocês um bom curso, uma boa experiência aí, que a gente possa trocar, né, aprendizado. Como eu costumo falar nas aulas, eu tento fazer trocas, saber, por exemplo, que empresa vocês trabalham, se passaram por algumas experiências, né? E eu também acabo aprendendo, ouvindo, né, de vocês. Então, é bem legal, assim, a gente fazer aulas assim. Então, hoje, como o conteúdo era mais extenso, acabou que a gente fez poucas trocas, né? Mas na nosso próximo encontro, do dia 11, eu gostaria de interagir mais com vocês. Ok? Combinado? Ok, Combinado. combinado. Então, a gente vai fazer ali uma revisão, como já vai ter fechado a atividade 1, discursiva. Na próxima aula, a gente vai ver o módulo 4 e vai fazer uma revisão dela. A gente vai bater uns papos, discutir, né? Então, vai ser uma aula um pouco mais, com um pouco mais de troca, beleza? Beleza. Beleza, combinado. Um abraço para vocês, boa semana, tá? Obrigada para Então, você assim, também.
tentem entregar essa atividade dentro do prazo, né, que é importante isso, porque, no final das contas, né, a gente tem que focar no que está valendo o ponto. Então, tentem entregar para não perder o prazo. Beleza? Beleza. Beleza. Valeu, professor. Uma boa noite. Boa noite, obrigada. Valeu pela presença aí. Até mais. Tchau, tchau.